O professor quer se apresentar primeiro? Antes de eu me apresentar, eu só queria dizer, eu sei que tem uns amigos meus acompanhando, eu vi o Anderson aí. Saudações, meu irmão gêmeo, separados no nascimento. Viu, o Neto tá aí também, Rudimar, todo mundo aí, um grande Legal. abraço, viu? Legal. Tá, eu tô de secretário de adjunto de gestão, né, do Ministério da Economia. Sou servidor da Câmara dos Deputados, fui diretor de compras da Câmara um bom tempo, né, uns 6 anos. E agora, desde janeiro, exato, 23 de janeiro desse ano, eu assumi o cargo de secretário adjunto de gestão para cuidar da pauta de logística pública, vamos dizer assim, do governo federal, né? Então eu estou à frente aí da Central de Compras, supervisionando, do Departamento de Transferência da União, que é a Plataforma Mais Brasil, contagem de repasse, convênios, e também do Departamento de Normas e Sistemas de Logística. Então, Comprasnet, SCDP, SEI, e aí a gente tem também toda a parte normativa, né? Esse ano a gente já entregou um decreto de doação, está revendo um monte de coisa, e esse decreto do pregão foi uma das entregas aí, em especial, que foi gestado com a sociedade de modo geral, mas um projeto conduzido por mim junto com a Andrea Ache, que eu acho que também é conhecida de muitos, né? Aí. Fala, Evaldo, saudações. Estou vendo as mensagens Quantas aqui. pessoas, quantas pessoas participaram da construção desse decreto, professor? Como foi estar do outro lado, criando uma normativa? E se poderia falar também das audiências públicas, que foi uma novidade, né? Nessa área de Olha, licitação, abrir audiência para o pessoal. eu tinha uma. Sim, vou jogar bem aberto, né? Eu tinha uma crítica ao modo de atuação da SEGES no passado. Apesar de, acho que em termos profissionais, sempre ter sido muito boa a atuação, mas eu achava que era muito introspectiva a secretaria. Então a gente nem sabia, de repente tinha uma norma que mudava muita coisa. E aí eu entendo que um dos motivos de eu ter aceitado o convite do Cristiano foi justamente esse, né? Para a gente tornar mais aberta a gestão e criar soluções com a coletividade. Eu realmente acredito nisso, não é demagogia, não. Eu acredito que as compras públicas hoje, elas são um rito de área meio para quase todas as políticas públicas do Brasil. Só aquelas de repasse direto, tipo Bolsa Família, que não são capitaneadas por compras públicas. Então, melhorar as compras públicas é um problema de política pública. E aí eu gosto muito do paradigma de laboratórios de inovação em políticas públicas, né? Que você cria um locus, que você abre a sociedade via e propôs soluções. E acho que foi assim, né? Então foi uma norma que é imperfeita, eu disse hoje de manhã, acho que a Andrea também falou, não existe norma perfeita, mas que teve um trabalho muito grande de benchmark com a sociedade. E eu diria não só as audiências públicas, foram duas, não só consulta pública, né? Acho que foram mais de 1.000 contribuições, mas em geral teve reuniões com empreiteiras, reuniões com o terceiro setor, Sebrae foi ouvido, a gente teve reuniões com especialistas, e aí teve doutrinadores, o professor Jacobi participou, o Joel de Menezes Nibor é outro cara que participou, que nem estava presente, mas que a gente mandou a norma e deu aí uma série de conselhos e dicas. Outros, né, professores aqui que atuam em negócios públicos foram convidados e se fizeram muito presentes. E a todos eles tem meu agradecimento. E aqui eu sei que tá ouvindo, né? Um dos caras que deu algumas dicas e muito maduras foi o próprio Anderson Pedra, né? Então, eu acho que a todos, assim, a gente tem que muito agradecer. E, em especial, quem se pronunciou e se manifestou muito foi o mercado. Que eu acho que esse é um problema nosso, do comprador público no Brasil. A gente se volta muito à administração, mas fala pouco com o mercado. Então eles se fizeram ouvir e acho que a gente chega a gente deu alguns passos adiante, sim. Ok. E, professor, quais são, então, as três principais mudanças e inovações que esse decreto trouxe ao seu ver? Cara, assim, a gente vai ver se é inovação depois, né? Se deu certo, vai ser inovação.
mas a gente, assim, o que eu vislumbro, né? Fala, Paulo Teixeira. Valeu, meu irmão. Eu entendo que a gente tem, se eu olhar o processo, o rito do pregão, talvez uma mudança significativa que foi abordada num artigo do Joel ontem, foi o modo de disputa. Tá? A gente sai daquele negócio de acabar o tempo aleatório, que, que hoje a gente tem por certo que é um sorteio, muitas vezes, e vai para dois modos de disputa que a gente vai ter mais competitividade. Ou pelo menos que o sistema não vai virar uma barreira para a competitividade, o que já é muita coisa. Uma outra coisa diz respeito à documentação de habilitação ser enviada junto com a proposta, né? Como é um certame presencial. E aí é um modo de você tentar evitar um pouco de um conluio por inabilitação forçada ou uma postergação da sessão que, no fundo, dá um ônus à administração. Eu também acho, viu, Aline, modo aberto fechado, eu acho que é um grande ganho para o pregão. E tem um outro modo aberto que foi baseado na BEC, que eu vejo, eu não conheço tão bem a dinâmica, falam que funciona, e é ver, né? Mas a administração ela pode agora testar e aprender. E é uma coisa também boa, né? A gente dá um cardápio de opções ao gestor. E a outra coisa, e essa daí eu levo com muito carinho, é que é uma norma que vai trazer o Brasil, que tende a trazer o Brasil, melhor dizendo, para uma era digital de compras públicas. Então, assim, se a gente, eu sempre falo isso, né? Se a gente considera que o Brasil tem 5.570 municípios e que a grande maioria deles faz pregão presencial ainda, é através desse decreto que obriga, né, que vai acabar, eu vou explicar daqui a pouco, obrigando que em sede de transferências voluntárias, quando pingar o dinheiro lá, o município gaste via pregão eletrônico, é que a gente vai conseguir ter esse avanço. E as transferências não alcançam todos os municípios, mas alcançam 5.200 e pouco de 5.570. Então a gente vai conseguir, né, vai conseguir chegar lá com certeza. Acho que é isso. Se eu pudesse citar três, a gente tem outras, logicamente, mas essas três eu acho que estão entre as maiores, com certeza. Ok, professor. A gente recebeu algumas perguntas, na verdade, várias, e eu selecionei algumas do pessoal do Maestria, que é o nosso grupo seleto de líderes públicos, e logo Só ver daí se eu sei responder, né? vai dar certo, vai dar certo. Amém. Uma das perguntas, professor, é sobre o artigo 31, justamente sobre os modos de Uma disputa. disputa, né? Eles querem saber em que momento eles vão estabelecer o modo de disputa. Quem que vai ser o responsável por indicar esse ou outro modo, se é a área demandante, se é o pregoeiro ou alguma outra autoridade, e se é alguma orientação nesse sentido da definição do modo mesmo. Eu acho que assim, a gente tem que pegar e reservar assim, entenda, essa é a maior dificuldade que se tem, e eu acho que as pessoas vão começar a entender mais as normas quanto mais forem capazes de fazer um exercício de empatia. Então entenda que eu agora do lado do legislador, quando a gente foi fazer essa norma, a gente tem aqui órgãos que têm uma baita de uma estrutura, que estão abaixo da norma, e órgãos que não têm a menor estrutura. Então não dá para eu dizer quem que vai decidir isso daí. Quem vai decidir é a administração, antes do certame. Então não é o pregoeiro. Porque o pregoeiro, essa informação tem que estar no edital. E o pregoeiro, em condições ideais, ele não faz o edital. Tá? Então não é o pregoeiro que vai decidir. Quem vai decidir é a administração. Agora, se no seu órgão vai ser quem faz o TR, vai ser a área de compras, vai ser a área jurídica, cada órgão vai estabelecer a sua governança interna para ver quem decide isso. Mas o que eu digo, não seria o pregoeiro, porque essa informação tem que constar de edital. Ok. Uma outra pergunta, professor, trata do artigo 33. Tudo modo de disputa, esse povo quer saber, né? Também, né? O pessoal ficou preocupado com o modo de disputa.
Eles disseram que o autor diz lá que cita o valor mais baixo, o autor da oferta do valor mais baixo, e os autores das ofertas com valores de até 10% superior àquelas que possam ofertar um lance final. Diante disso, para efeito do parágrafo 3º, são 3 ofertas, incluindo a de menor lance, ou 3 ofertas mais uma oferta de menor lance? Não, olha só, ficou bem claro aí, porque são dos autores dos melhores lances subsequentes. Então, no limite, você pode ter 5 propostas. Por quê? Se você não tem 3 ofertas, você vai pegar. A tua menor proposta é 1.000. Então, vai de 1.000 a 1.100. Não tem, só eu e você, Aline, que a gente está nesse meio aí. Então, a gente vai ter que subir até pegar mais 3, porque a gente quer ampliar a competitividade. Então, essa coisa que tinha essa divergência entre a lei do pregão e o decreto 3500, são 3, é 4, é 5? Não. No máximo você vai poder pegar 5. Que são 2 que estariam nessa faixa, não chegou a 3, você vai pegar os 3 subsequentes. Está escrito subsequente no parágrafo 3º para deixar clara essa celeuma. Ok. Quanto à fase do recurso, professor. No caso de manifestação de intenção de recorrer sem interposição de razão, o sistema eletrônico permitirá a inclusão de resposta em campo próprio? Isso daí já vem da parte da operacionalização, Desculpa, falhou um pouquinho o áudio aqui. Você pode repetir? Repito. Ele perguntou assim: no caso de manifestação de intenção de recorrer sem interposição de razão recursal, o sistema eletrônico permitirá a inclusão de resposta em campo próprio? Olha, isso aí a gente está desenvolvendo, não vou dar uma resposta ensaboada, não. E até uma coisa que eu gostaria de falar para todo mundo, né? A gente está correndo aí para entregar o sistema, um módulo de treinamento, pelo menos com umas 2 semanas de antecedência, né? E aí tem coisas que estão... Agora a equipe está reunida com o CEPRO, a gente está homologando o sistema. Então tem coisas que eu tenho que ver lá, eu não vi Ontem eu estava acompanhando a parte do modo de disputa em si. Eu não cheguei a ver a tela do recurso, entendeu? Mas a minha ideia, o que acontece, é que também a gente tem uma abertura, nem que seja de agora, mas para a sociedade e para o mercado também, poder minimamente opinar sobre a disposição de tela, as funcionalidades do Comprasnet, que eu acho que isso é importante. Então, eu não sei responder como que está sendo desenhada essa tela. Ok. Professor, no artigo 20, que trata da fase de publicação, ele diz lá que a fase externa do pregão na forma eletrônica será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora. Então, essa licitação realizada, ela será a licitação realizada com o uso de recursos providos de convênios, por exemplo, precisam ser publicados no Diário Oficial do Estado ou município e também no Diário Oficial da União, é isso? Se a gente pega no próprio artigo 20 e lê o parágrafo único é que está regulamentando essas licitações dos subnacionais. Então, ele fala assim, ele não está dizendo aqui assim, na hipótese, porque o parágrafo 3º do artigo 1º trata dessa situação do repasse de recurso. E então, se a gente pudesse traduzir, fala assim, para o município que recebeu essa grana, ele vai ter que publicar onde? Na imprensa oficial do município, se tiver, né? E no sítio oficial do município. Então não tem que publicar na União, não. Ok. Eu pulei uma questão aqui que trata do artigo 38, que fala que encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta ao licitante. Negociação. Eles querem saber qual que é a natureza jurídica dessa contraproposta e qual o limite ou parâmetro para a definição desse valor. Cara, isso aí, qual a natureza jurídica? Porra, nenhuma. Nem tem natureza jurídica, é negociação. Negociação. Tu vai pegar e falar assim, cara, você cotou tal preço por tal. E aí, você não pode abaixar tanto? Você não pode abaixar 5%? É uma negociação, entendeu? Que eu acho que não tem que ter um parâmetro, alguma coisa. Na verdade, o que se está tentando fazer
e eu acho que você, se não me engano, até negócios públicos está avançando nesse sentido, é você ter minimamente, talvez, uma ferramenta comportamental do fornecedor. Que de repente você fala assim, cara, esse cara em geral tende a baixar, não tende a baixar, o preço está alto, está baixo, alguma coisa, para municiar o pregoeiro de ferramentas informacionais que ele possa fazer uma negociação. Cara, sem burocracia, nada. Só não vai pedir para o cara aumentar o preço que no sistema nem absorve. O resto, meu irmão, não estressa não. Legal. Agora sobre o artigo 57, professor. As Nossa, eu tenho que propostas estudar a que... norma, ainda bem que eu tô colando aqui. Não é que eu sei, não. Eu não sabia que ia ser assim. Aí eu tô, ó, aqui, ó, Entendi. colando, pelo amor de Deus. Tô até suando aqui. 57. Não, não, fica tranquilo. Mas é que eles quiseram já pegar no ponto, né? Do que eles tinham as dúvidas. Caraca. Então, o artigo 57 diz assim: que as propostas que contenham a descrição do objeto, valores, documentos complementares estarão disponíveis na internet após a homologação. O que isso quer dizer? Onde na internet? É no Comprasnet? Como que é hoje? Como que vai ficar realmente essa decisão? Ah, isso aí o que acontece? A gente poderia explodir e falar assim, ó, é no Comprasnet para quem tem Comprasnet, mas para quem não tem Comprasnet, vai ser no sistema próprio ou desenvolvido ou comprado no mercado. Isso daí o que acontece? Por hora, a gente vai ter o Comprasnet como principal sistema e vai ter uma multiplicidade de outros sítios na internet. O município vai poder colocar no próprio sítio oficial dele. Eu não posso exigir onde que ele vai colocar. Então eu não posso fazer essa regulamentação. Uma vez que, se fosse só para órgão CISG, eu poderia dizer, olha, vai estar disponível no compras governamentais. Mas como eu passo a abarcar outros subnacionais que não necessariamente vão usar o Comprasnet, eu não posso ficar amarrando caso a caso. Acaba que eu invado muita gestão do município, assim, você vai ter que colocar no teu sítio, não sei o quê. Isso daí tende, em pouco espaço de tempo, parar, porque onde que vão estar agora? No Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o que o PL 1292 traz. E eu espero que esse portal já esteja aí rolando, talvez em meados do primeiro trimestre do ano que vem. Vou chutar. Professora, eu vou pegar uma pergunta aqui enviada aqui pelo Insta. A Aline perguntou assim: para estatais, uma vez adotando o decreto, terá que utilizar o endereço eletrônico do compras governamentais? O que acontece? Não necessariamente. Você pode ter uma estatal que ela tem no aspecto volitivo, ela fala assim, olha, eu vou adotar o decreto. Mas eu posso ter um outro sistema, inclusive, que eu posso rolar isso daí. A estatal ela tem uma liberdade, né, artigo 40 da 13303, do que fazer em termos de licitação. Então ela pode usar uma parte do decreto, ela pode falar assim, eu só vou usar a dispensa eletrônica, e por aí vai. Logicamente, se ela quiser usar o Comprasnet, vai estar franqueado, é só assinar um termo de acesso. Hoje demora 4 horas para ter o acesso ao Comprasnet, mas não necessariamente ela está obrigada a isso. O decreto, ele obriga, né, a usar o Comprasnet mesmo, órgãos CISG, né, Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional. Perfeito. Professor, vamos falar do estudo técnico preliminar? Ele Bora! travou? Travou? Não, Não. bora falar. Acender a luz aqui. Ele... Ah, melhor mesmo. Manda. Melhor. Ele passa a ser obrigatório para os processos de aquisição? Se sim, a gente terá alguma instrução normativa nesse sentido? Cara, se a gente pegar aqui, né, o artigo 8º, ele fala que o processo ele tem que ser instruído com ETP quando necessário. O que a gente tem hoje é a IN5. A IN5 é para serviço, né? E ela traz aí algum regramento de quando não usar, para dispensa, para o valor não use, etc. A ideia é que assim, a gente aprimore a IN5 e também faça uma IN de bens, né? Talvez juntando as duas. E aí vai ter diretrizes claras, mas hoje não tem uma lacuna disso. Eu acho que o órgão ele pode sim seguir os ditames da IN5 quando usar o ETP, quando não. Apesar de, a meu ver, isso carecer de um pouco de otimização da rotina. Ok. Posso Professor, responder agora os uma documentos... aqui? Oi?
Eu posso Pode. responder uma pergunta? Ao Braulio Claro. aqui, né, que ele pediu, ele perguntou sobre a MP dos jornais, né? O que acontece? A gente tem a MP 896, que hoje, ela está desobrigando qualquer publicação de atos de licitação em jornal. E aí o decreto nasceu sem essa obrigação. Se a MP cair, o que, que vai rolar? A gente volta ao comando da lei, que ela fala assim, ó, tem que ter aí a publicação em jornal de grande circulação conforme o vulto. E aí a ideia é que a gente jogue no decreto que só quando for alto vulto, grande vulto. E a legislação define isso. É 25 vezes um valor lá da concorrência, eu acho. Que dá 87 milhões e meio. Então, se a MP cair, só quando o pregão for acima de 87,5 milhões é que vai ser obrigatório colocar em jornal de grande circulação. Essa é a minha intenção. Perfeito. E aí eu esclareço, até porque, eu não, assim, só para ir um pouquinho além nisso, eu entendo que isso daí é uma medida de eficiência mesmo de gasto. Eu disse hoje no que teve de workshop da ENAP, pô, eu me vi deparado no último mês com uma situação que uma estatal publicou em jornal, não precisava, e publicou algumas páginas, eu acho, em jornal, tudo, e gastou na publicação R$ 400 mil. Eu trabalho no Ministério da Economia hoje e, cara, 6 horas da tarde, eles estão apagando a luz, porque tem que economizar a energia elétrica. Então, eu acho um contrassenso, de certa forma, a gente tem que ter um pouquinho mais de zelo pelo recurso público nesse sentido. Perfeito, Pronto, professor. falei. Tá certo. Os documentos habilitatórios, eles serão entregues com as propostas agora, né? Sim, E eles serão abertos só será aberto o da vencedora, certo? sim. Tá. Em caso de desconfiança de conluio na licitação, é permitido aí que o pregoeiro abra todos os documentos para análise, já que já estão com ele? Só se ele quiser o nome dele na boca do sapo, que ele faz um negócio desse. Deus é mais, faz isso não, bichinho. Primeiro, antes de você tentar meter os pés pelas mãos, eu abri, etc., não tem essa previsão na norma, tá? Eu acho que nesse caso, se você tem alguma coisa de conluio, isso aí, no fundo, pode ser até alvo de inquérito penal. Então, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, manda para o jurídico, pede orientação e etc. Eu entendo claramente que você não tem essa prerrogativa. Perfeito. O artigo 3 sobre serviços de engenharia, agora a gente chegou num ponto até polêmico, né? Do Não é decreto, e polêmico no fim nada. Isso aí não era polêmico porque não só regulamentou uma coisa que já acontecia, não é mesmo? é tranquilo, manda. Ele fala sobre o engenheiro habilitado. É vedado, então, técnico em edificações ou o arquiteto ser o responsável técnico? Já que só fala em engenheiro habilitado? Na verdade, essa definição aqui é da própria lei 5194, né? Então, essa definição de serviço de engenharia é a própria da lei, né? É a lei, inclusive, eu acho que uma das leis bases aí que são citadas pelo CREA e por aí vai, né? Eu entendo que se é um serviço de engenharia, você tem que seguir os ditames dessa lei. Então, você realmente tem que ter aí o acompanhamento de um engenheiro habilitado. Você pode ter um serviço de engenharia e de um serviço de arquitetura. E a versão preambular do decreto, antes, trazia inclusive alguma coisa sobre serviço de arquitetura. Só que ele foi retirado. Por quê? Porque a gente não encontrou uma jurisprudência sólida do TCU que versasse sobre serviços de arquitetura. Então, para não navegar num terreno mais insólito, foi tirado aqui da norma. Mas a gente está falando especificamente de um serviço de engenharia no que traz a regulamentação legal. Ok. Professor, antes de passar para as perguntas ali do pessoal que está assistindo a gente pela live, eu quero comentar que a gente lá do Solicita está preparando um material muito legal sobre o decreto. Se você quer receber esse material, manda um direct que vai ser enviado por e-mail. É um material exclusivo, muito legal, muito bem diagramado. E a gente vai enviar para o pessoal aí. Também vai estar disponível no Solicita depois. Então, vamos Legal. às perguntas. Posso só responder mais uma aqui? Pode, É, claro.
É da Flávia, né? Flávia Licitação. E aí, eu queria até registrar aqui, eu vi um vídeo dela, né, no YouTube, abordando aí algumas coisas da lei, gostei muito. Acho que você tem muito talento, viu? E ela perguntou sobre senhas aí de treinamento, de pregoeiro, etc. A ideia é que o ambiente de treinamento ele esteja pronto 10, 15 dias antes da norma entrar em vigor. A gente está trabalhando duro nisso, tá? Mas manda, Aline. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Gerlando Rodrigues, ele pede, por favor, para o professor esclarecer melhor o artigo 15, que fala do orçamento sigiloso. Isso aqui a gente avançou, era uma. Isso aí tem ser disso e tem bem sólido em termos de jurisprudência do TCU, né? O padrão do decreto é publicar o orçamento estimado, que é o máximo aceitável, né? Agora, se não tiver no edital, é porque ele é sigiloso. E aí você tem o quê? É uma coisa que a administração vai ter que aprender também. Então, da mesma forma que aqui traz a opção modo aberto, aberto fechado, você pode usar em alguns casos aí um sistema, outro, para prefeituras, etc. Nesse caso aí, você pode optar, a administração que faz a opção, por divulgar ou não o orçamento. Qual que é melhor? Não sei. Quando que eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Não sei. Quem que vai ter que aprender? A administração. A administração que vai aprender quando é melhor usar um orçamento sigiloso e quando não é. E é um daqueles tópicos que algum vai falar assim, eu acho ruim, eu acho ótimo. Cara, isso aí é caso a caso, mercado a mercado. O que a literatura fala? Em mercados de pouca competitividade, exemplo, telefonia, a gente tem que, a literatura indica que usar o orçamento sigiloso é melhor. Mas pode ser que você use e se dê mal. Então é caso a caso, opção discricionária, sem ônus nenhum. E pronto. Só que ele é tornado público logo após o envio de lance. O orçamento. Tá, perfeito. O professor Davidson fez uma contribuição aqui, o licitante. Ele disse que a 8666 indica que as propostas serão devolvidas intactas. Então, ele pensa não ser possível abrir as demais, assim como o professor havia dito. Vamos ver se mais alguém perguntou aqui. O João Renato, ele disse que gostaria de saber sobre a regulamentação da dispensa eletrônica. Quando será disponibilizado e se a AGU está seguindo em consonância na intenção de atualizar os editais disponíveis? Acho que sobre a AGU a gente ainda não sabe. São duas perguntas, né? Primeiro, hoje a AGU disponibiliza os modelos digital e de TR. A gente está entrando em contato, né? Está oficiando aí, mandando um ofício, né, para a Câmara da AGU para trabalhar com a gente, para desenvolver os modelos digitais novos. Tá? Então, essa é uma coisa que espero, acho que a AGU é super profissional nisso aí, então a gente deve conseguir uma resposta em pouco espaço de tempo. Sobre a regulamentação da dispensa eletrônica. Cara, isso aí talvez demore um pouco. E eu vou dizer por quê. Porque isso é tão relevante que eu vou ter que levar isso daí também, conduzir junto com a Andrea, da forma mais aberta e transparente possível. A gente fez uma reunião interna, até o Davidson, que você citou agora, ele participou, mas a gente tem que avançar com cautela nisso daí e com ampla abertura de discussão. Então, eu vou chutar. Eu acho que um regulamento da dispensa eletrônica deve estar pronto no começo do ano que vem. Tá? Um bom regulamento. Talvez um pouco antes. O regulamento. E aí depois o sistema também ele vai ter que ser adaptado. Então, eu vou chutar talvez um pouco além, né? Eu diria que no primeiro trimestre do ano que vem só que a gente vai ter uma dispensa eletrônica rodando. Mas a cotação continua, né? A cotação eletrônica hoje ela vai continuar. Tá bom. Professor Wally Sander perguntou aqui. Quando a empresa encaminhar os documentos junto com a proposta e faltar algum documento, a empresa não poderá encaminhar e será desclassificada? Sim, será inabilitada, né? Se você tem 10 documentos para encaminhar, você encaminhou 9, não vai ter essa prerrogativa depois.
Agora, se você enviou os 9, mas um ficou faltando uma informação, precisa de uma diligência do pregoeiro, tal, e você precisa complementar um dos 9. O documento complementar vai poder. Agora, você sanear um que precisava estar no começo e não está, isso não vai poder. É a mesma lógica do pregão presencial. Para quem já fez, né? Então, assim, apesar de eu não ter sido pregoeiro em sistema, eu na Câmara dos Deputados, eu conduzia todos os certames da 8666. Então, é a mesma lógica de um convite, por exemplo. Se o cara esquece um documento de habilitação no envelope, não é quando você abrir o envelope que ele vai poder colocar um lá dentro. Então, não vai poder, não. Tá bom. A pergunta do professor Paulo Teixeira, nosso maestro também. Renato, você acha que a quebra do sigilo logo após a fase de lances não irá inviabilizar a negociação, caso o menor lance seja inferior ao referencial? É, eu entendo assim bom, isso aí é uma coisa que o Davidson tocou hoje cedo. Tem visões assim um pouco dissonantes e acho que todas são válidas, tá? A gente tem uma situação em que se eu tenho de repente até um valor que eu abri no final, tá? E que continua acima do estimado, eu também tenho que ter uma clareza para o cara que fala assim, cara, você precisa baixar mais, senão vai tudo, se vai se perder, entendeu? Então, eu acho que você ter esse parâmetro, em alguns momentos, é bom. Da mesma forma, fala assim, pô, mas se eu abrir, o cara fala assim, meu preço está dentro, eu não vou abaixar mais. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. A gente tem que testar um pouquinho, ver se está indo bem, qualquer coisa a gente altera a norma. Ok. O pessoal aqui dos municípios pequenos estão perguntando como fazer em cidade pequena, se pode ser realizado o pregão presencial com base no parágrafo 4º do artigo 1º. Só por ser pequena a cidade? Ela falou que só por ser pequena, acho que eu entendi. Acho que não por falta de internet, né? Vamos lá. Eu entendo assim, vai estar sendo obrigatório, né, o pregão para municípios que recebem transferência da União, voluntários. Mas em duas situações. Se tem uma inviabilidade técnica, o município não tem internet, aí não vai ter realmente o que falar. Ou outro, a administração consegue algum motivo relevante para afastar o pregão eletrônico e usar o presencial. E eu diria que é um esforço um pouco complicado isso daí, mas também é possível. E aí você está ao aso aí da teoria dos motivos determinantes. Mas simplesmente pelo município ser pequeno, eu entendo que não. O que ocorre, e aí eu peço bastante atenção, mesmo em especial aí para os munícipes que estão nos ouvindo. Essa obrigatoriedade dos municípios fazerem pregão eletrônico, ela não vai rolar no dia 28 de outubro. Esse comando da norma, ele nasce com eficácia limitada. Entendam bem isso e divulguem. Por que eu estou falando isso? Ontem eu vi um vídeo de um bom professor, aí no YouTube, numa live. Cuidado, atenção municípios, dia 28 muda tudo. Muda nada, não muda nada para o município. Que ele vai poder receber um convênio, diante do convênio dia 28, 29, 30 de outubro, e continuar fazendo pregão presencial. O que acontece? O artigo 52, se eu não me engano, aqui do decreto, ele fala que um ato do secretário de gestão vai estabelecer o prazo para isso, prazo para implementação dessas regras dos municípios. Porque hoje, se todos os municípios quiserem aderir a uma ao Comprasnet, talvez eu não tenha arquitetura do sistema para isso. Então a gente vai ter que pôr um cronograma junto com a Casa Civil e falar assim, municípios de até 10 mil habitantes, vai até tal data, municípios de 10 a 20, tal data, para ter um ingresso paulatino. Essa é a maior inovação do decreto. Então a gente não pode ser imaturo de achar, dia 28, Brasil todo compra eletrônica. Não tem como. É uma coisa realmente que vai ter que ser atacado com muita maturidade, com muito profissionalismo. E esse ato não vai sair até o dia 28, eu tenho certeza. Ok. Professora, vamos lá, estamos no final. O João também, de novo, o Renato, ele perguntou assim: a nossa instituição realiza em média 450 pregões ao ano. Caraca!
Bastante, né? Realizando a publicação dos editais até o dia 28 de outubro, seguimos o modelo antigo, correto? Após, todos deverão ser atualizados? Cara, João, pergunta top a sua. João, o que acontece? Realmente, você botando, dia 28 acho que é uma segunda-feira, alguém me corrige aí, tá? Então, tô vendo aqui, dia do servidor, hein? Segunda-feira. Então, você vai poder publicar um edital nos moldes do 5450 até o dia 25. O que você publicar até o dia 25, ele vai correr nas regras do 5450, sem problema nenhum. Você pode publicar dia 25, e aí no meio, aí pode ser impugnado, ter liminar, etc. E só vai acabar esse certame em março do ano que vem. Não se preocupe, o sistema vai continuar nas regras do 5450 para esses casos, e a gente vai fazer o desmame gradual de licitações nisso. Agora, se você colocou um edital na praça no dia 28, ele vai ter que estar nas regras já do decreto atual. Então, entendam assim, o cuidado que a administração tem que ter. O decreto ia sair para vigência no dia 14 de outubro. Aí eu pedi para alterar para dia 28. Por quê? Porque dia 14 de outubro, eu coloco uma faca no pescoço da administração e fala, ou você põe tudo que você tem aí na linha de produção na SEG 5450, ou você vai ter um retrabalho enorme. Porque tem gente agora que está mandando para o jurídico o edital. Tem gente agora que está começando a fazer. Então, 2 semanas a mais parece pouco, mas é um divisor de águas para você começar a ver qual que é a minha esteira de produção. No seu órgão, se você começa a fazer uma minuta hoje, você consegue publicar até o dia 25 de outubro? Eu diria, na Câmara dos Deputados, talvez não, porque é tanta governança lá, passa para um lado para o outro e não. Então, entenda. E aí eu falei hoje de manhã, e eu prefiro levar esse papo reto e franco e correto com todo mundo do que ficar com um discurso protocolar. Meu irmão, tá na onça. Cara, vai ter um retrabalho hercúleo, publica o edital no dia 25 e suspende depois e conserta o edital, tá? É a pior dica que eu posso dar, porque acaba sendo parece que um jeitinho. Mas a gente tem que ter uma transição menos onerosa. É bom, é correto fazer isso? Lógico que não. Mas, cara, a gente está falando aqui da administração pública, do dia a dia, né? A carruagem vira abóbora o dia todo. Então, porra, tá na onça? Põe dia 25 no ar, suspende e vai. Agora, pô, não vai pôr 20 editais no negócio e suspender, porque aí é vergonha alheia, hein? Na moral. Professor, a gente acho que tem 1 hora de live aqui pelo Insta, depois ele encerra assim automático. É tipo tempo randômico, eu acho. Nossa, que top, Wait. sério. É. E eu não sei quanto tempo tá dando já, então eu já estou alertando que são as últimas perguntas, tá, pessoal? O professor quer escolher alguma? Deixa eu ver aqui. Tem uma Os pessoa órgãos de perguntando controle sobre... federal vai disponibilizar modelo digital? Cara, eu acho que não. Acho que quem vai fazer isso aí, a gente está pedindo para a AGU mesmo, né? Fazer. João Renato, estamos correndo internamente. É isso aí, meu irmão, corre, tá? Para você não colocar tudo aí digital suspenso. Vamos lá, peraí. Valeu, Renatão, show de perguntando bola. aqui sobre a portaria do pregoeiro. O que acontece? Validar. Hoje o decreto, alguém me corrige aí, ele traz 1 ano, né? Você faz a designação do pregoeiro e dos membros da equipe de apoio por 1 ano, até 1 ano. E aí a gente quis desburocratizar isso, então você pode colocar, falar assim, olha, eu vou designar essa galera aí por 4 anos. Só para você evitar todo ano ter que expedir a portaria, entendeu? É uma medida super simples aí para você tentar minimamente desburocratizar. Deixa eu tentar dar uma resgatada aqui. Eu acho que tem outros aspectos aí que estão passando ao largo da nossa discussão e que eu acho que são relevantes também. Espera aí, galera do bem. Tá bom. Eu não sei se todo mundo viu, na página do Compras Governamentais, tem uma porrada de infográficos lá também. Tá? Então, deem uma olhada, lá está bem esquematizado, é um trabalhão aquele negócio lá de ficar tentando ter um pouco mais aí de
de zelo na passagem da informação. Eu acho que vale a pena. Tem uma. Deixa eu me ver aqui. Eu acho que tem outro aspecto aqui que vale a pena comentar, sobre prazos de retomada de sessão, né? Eu acho que isso aí é bastante relevante, prazo para reinício e etc. Muitas vezes o que acontece, quando você, no decreto atual não traz esse comando, né? Mas, espera aí, 2 segundos. Enquanto isso, pessoal, envie Hoje a seu gente tem e-mail lá para o aqui, chat para receber um material exclusivo. Pode então o que falar agora, acontece? professor. A gente tem aqui um comando no artigo 38, parágrafo 2º, que ele pega o seguinte, ó, se eu for pedir um documento complementar, eu tenho que estabelecer um prazo de no mínimo 2 horas, tá? Porque às vezes o mercado ele precisa providenciar o documento. E o que a gente ouviu de muito fornecedor é que às vezes tinha gente que falava assim, ó, o prazo é imediato. E o cara não tinha aquele documento na hora e ele era inabilitado, desclassificado. Ou inabilitado, no caso aqui. E aí a gente quis dar uma segurança maior para o mercado, então esse prazo mínimo é de 2 horas. Da mesma forma, se uma sessão pública foi suspensa, a gente tem um prazo que acontecia. Às vezes o fornecedor está lá e vendo quando volta a sessão. Aí ele entra todo dia e vê. De repente ele entrava e tinha acabado o pregão. Porque não tinha aquela segurança de quando ia retomar. Então agora é obrigado. Você dá um aviso no site e com no mínimo 24 horas de antecedência para a retomada da sessão. Então isso aí eu acho que é bastante relevante. Fala, Murilo. Murilo Jacobi também aí está na área, tá? A comunicação de suspensão eu acho que vai poder sim ser via chat, tá? A gente vai tentar desburocratizar isso daí. O que mais de bom que tem de pergunta? Braulio, a gente vai tentar continuar com as lives, sim. Gostei desse negócio de live. Muito top. Nunca tinha feito Legal, esse né? negócio de live. Eu achei que era tipo pelo computador, assim, tipo webinário. Mas não, de ficar segurando o celular. Muito top. Tem mais uma coisa aqui, né? E que eu também comentei hoje, que diz respeito aos planos de capacitação. Foi colocado isso aqui. Eu vou frisar uma coisa que eu toquei hoje mais cedo. O decreto exige que os órgãos tenham um plano de capacitação voltado ao pregoeiro, membros de equipe de apoio, todo mundo que lida com licitação. E aí fala, cara, que nome bonitinha, mas na meu órgão não tem dinheiro. Beleza. Não pense que quem fez aí o decreto foi ingênuo, de tentar colocar um mundo ideal na norma. Não tem nada disso. O que se tentou, onde que se tentou chegar? Tentou-se chegar a um cara que está lá espremido num processo de compras, o cara quer melhorar aquele rito de compras dele e o cara só se lasca. O cara não consegue sair do lugar. Por quê? Porque não tem apoio de cima, ninguém patrocina as mudanças e o cara está lá sem esperança. Então a norma quis chegar nesse cara, tá? Eu acho que essa é a vantagem, e eu vou usar esses minutos aí que restam para tentar endereçar um pouco esse assunto. Eu trabalhava num órgão bacana, com estrutura, mas é um órgão que é político, né? Então não pense que lá a área meio é mais valorizada do que a área fim. Eu nunca vi um órgão que isso vai acontecer, isso nunca vai acontecer. A área meio sempre vai continuar sendo menos valorizada do que a área fim. Então, para fazer alguma mudança lá dentro da Câmara, não pense que eu consegui apoio natural da cúpula. Onde que eu consegui o patrocínio? Em acordo no TCU. É isso. Esse é o patrocínio principal. Então, esse decreto aqui, ele vem tentar patrocinar quem? Você que está espremido querendo fazer um bom processo de compra. Sem demagogia nenhuma, tá? Você que está fudido, lascado aí, fala, cara, eu quero minha capacitação e eu não tenho. Então a gente põe aí no decreto para quê? Porque aí vai um TCM, um TCE, um TCU, uma CGU e etc. E vai assim, órgão do meu coração, cadê teu plano de capacitação para o pregoeiro? Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, tá exigindo um decreto. Então é só para colocar a engrenagem para rodar. E para você falar aí para o prefeito, para você falar para o presidente, para quem quer que seja, falar assim, olha, presidente,
tem que ter um plano, porque o decreto está pedindo, e a gente não vai estar obedecendo o decreto. Então, isso daí eu acho que é essencial. A gente põe a engrenagem para rodar. Isso muda o mundo? Porra nenhuma, muda nada. Mas dá talvez um aparato melhor para o cara que está lá carregando o piano. E aí, disso daí, eu acho que eu consigo entender bem. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. Estou falando demais, posso continuar falando? Não. Pode. Tem o pessoal ali também perguntando muito sobre o Sistema S. Sistema S, eles querem saber como fica o Sistema S com o decreto. Vai se adequar ao decreto? Ó, veio de novo. Cara, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que se debruçar. A priori não tem essa, né? Não tem essa obrigatoriedade. O decreto ele é compulsório para órgãos CISG, né? Assim, ele não tem essa envergadura hoje de pegar meio mundo. Mas pode vir para a gente, vem para o decreto você também, entendeu? Mas não tem a gente não pode, a mesma coisa que a gente não pode chegar a estatal, né? Não tem isso daí. O que eu posso dizer também aqui, em alguns aspectos, né? A gente... Bom, vamos lá. Eu acho que isso aqui não se exaure, né? A gente tem aí ainda muita coisa para aprender da norma. A norma ela nasceu com os errinhos, tá? E é a 27ª versão da norma, mas saiu com alguma coisa, sai assim, bens e serviços especiais, 2 pontos, bens que, aí faltou os serviços. Então a gente vai ter que fazer uma retificação do decreto para pontos formais, né? Então a gente tá aí já há um bom tempo e a norma realmente, como eu disse, ela não nasce perfeita. Só desculpa aqui, viu, Juliana? Judiciário Federal é órgão não CISG. O órgão CISG é a Administração Pública Direta, que a gente fala que é do Executivo, tá? Autárquica e fundacional. Então, o Judiciário e Legislativo são órgãos não CISG. Então, ele não tá... Eu não posso, via esse decreto, forçar o CNJ ou qualquer outro a isso. Mas se é um não CISG que aderiu ao Comprasnet, aí ele vai estar na lógica desse decreto. Tá? Para finalizar aqui, pelo menos da minha parte, o que eu digo, né? Duas coisas. Primeiro, quando a gente lança... agora eu vou ter um papo até um pouquinho mais franco, né? Quando a gente lança um decreto desse, a gente altera o status quo. Tá? A gente tinha um decreto que regulamentava 95% das compras em licitação federais, que estava aí na rua com as mesmas regras há 14 anos. Então, quando a gente coloca isso aí na praça, a gente altera a fonte de conhecimento. O que as pessoas sabiam, elas vão ter que se atualizar. E isso daí cria, primeiramente, uma resistência. Tá? Porque as pessoas tendem, em especial, às vezes, quem tem um conhecimento a mais pela norma, fala assim, pô, mas mudaram isso, e tende a criticar a norma. Então, é a primeira coisa. Tá? A outra coisa cara, essa norma vai mudar. Ela vai mudar se tudo der certo com custo de transação menor. A norma foi feita por gente que erra, que acerta, mas é gente. Não pense que a norma vem lá de um espaço divino, que é a lei da gravidade. Não é. A norma vai mudar. Porque ela é o quê? É um ato de gestão cristalizado por um tempo. Se a norma não mudar, quer dizer que a gente está cada dia mais burro, que acha que as melhores soluções vão para sempre. Se você muda ao longo da sua vida, por que um ato de gestão não tem que mudar? Então, se tudo der certo, vai mudar. A norma, em vários momentos, eu tive que discutir, falar assim, a gente não pode ir até esse ponto, porque a gente não tem uma maturidade de gestão no Brasil para ir até esse ponto. Então, a gente tem que ir até onde é um ponto ótimo, mas não um ponto máximo. Então, depois da gente ir um pouquinho mais, aí sim a gente consegue ir, mas é um aprendizado. Então, a norma ela tem que ser revista. Essa daqui foi uma inovação disruptiva, porque a norma estava 14 anos parada. Mas o que acontece?
Essa norma, o ideal é que ela seja feita ajustes. Aqui ajusta, de uma maneira que não vai trazer uma insegurança ao legislado, mas que vai permitir que a gente vá galgando espaço e galgando maturidade em gestão. Manda. Licença, professora. Aqui diz assim, 21 segundos restantes. Beijo, Então, Catarina. Beijo, Matheus. Amo vocês, meus filhos. Uhul! beijo, pessoal. Obrigada.